Estamos de volta com o segundo bloco do Seu Melhor da Noite, recebendo hoje aqui o poeta Carvalho Júnior. A gente estava falando um pouco sobre a questão da educação e qual o real problema da educação. Você pode continuar. Então, a educação brasileira, indo para outro ponto já do que eu estava falando, digamos assim, eu te faço até uma pergunta, nós estamos num papo bem bacana. Você acha, por exemplo, que mudando o patronato da educação brasileira, de Paulo Freire para qualquer outro que seja, isso resolve o problema da educação? Não. Então, assim, eu vejo que nós estamos em discussões que elas não resolvem os problemas. Eu acho que uma escola boa é uma escola com dignidade. Sim. E ela passa não apenas por estrutura física, mas é também um fator muito importante. Poxa, eu já dei aulas em escolas que eu digo assim, é um estágio para virar uma broa, porque de tão quente que é. Às vezes pode ter até um assédio ali, porque determinadas turmas que já tem umas moças já levantando a camiseta e tal, assim, cara, a gente passa por um constrangimento. Sim. A gente passa por um constrangimento. Então, eu acho que precisa-se discutir os reais problemas da educação. Muitas vezes está se usando tudo de maneira política. Quer dizer, outro dia eu vi, né? E superficial, eu vi atacando o Paulo Freire. Porque qualquer um pode ter honoris causa, ou não sei o que é isso, que absurdo. A Finlândia, por exemplo, que é um país de referência nesse aspecto, que se desenvolveu, tem um centro de estudo do Paulo Freire. Obviamente que se você lê Paulo Freire como qualquer autor e vê, olha, isso aqui, por exemplo, tal, eu acho que o fulano de tal acolá que tem um pensamento, quer dizer, você propõe um campo dialógico. Agora você achar que uma mudança de patronato, que o insucesso nos números da educação brasileira se devem ao Paulo Freire, eu acho que é uma discussão totalmente superficial, que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido mesmo. Eu acho que isso tudo é, inclusive, criado para isso que eu já falei, para a gente estar numa discussão infrutífera, que não leva a lugar nenhum, e a própria educação continuar mais do mesmo. As pessoas mesmo que vão votar, elas deveriam perceber na qualidade, no jeito das escolas estão, quando elas vão votar. Entra no banheiro e você vê como é a situação. Não vem... O pessoal vem de cima para baixo, mas ok. Olhe como está a sua cidade, olhe como está o seu estado e você dá uma analisada de como está o seu país. As pessoas às vezes ignoram muitas coisas. Essa briga pela presidência foi muito forte esse ano. Foi bem pesada, as pessoas realmente estavam se atacando em redes sociais. Até hoje criou essa... Não cessou. Não parou ainda hoje, está piorando ainda mais. Mas essa mesma pessoa, digamos, que fala, o Bolsonaro isso. Na campanha agora, eleições vamos ter esse ano, vai fazer campanha para um vereador que talvez tenha pensamentos até piores. Não, mas ele me empregou. Então as pessoas não pensam no coletivo. Mostra também um certo egoísmo das pessoas. As pessoas não observam aqui. Como é que eu sou teu vizinho, eu vou reclamar que tua casa está suja se eu não estou limpando a minha? Não, nesse aspecto, a pessoa só não vai ter a moral para falar lá, aquela coisa toda, porque de repente ela se corrompe também. Mas eu acho que assim, quem está na cadeira do poder, ele precisa ser cobrado. Sim. Eu não me interessa saber, hoje o problema é que levaram, isso já tem literatura também, não sou eu, Carvalho Júnior, que está dizendo isso, transformaram esse debate político, depois eu prefiro que a gente caminhe também um pouco para a literatura, transformaram isso num fla-flu, numa coisa, levar o sentimento de torcida. Eu fico assustado com isso. Tu tem que torcer pelo... Que é isso que torcer? Política é uma arte. Você diz isso para o cidadão comum, ele se assusta. É a arte da administração. Ele só entende política como ladrão. Isso daí é o politiquismo, é a politicagem. E é o ser humano que está ali, que realmente utiliza aquilo mas a política, o que acontece na vida da gente sem a política, sem a arte da administração? Justamente. Então, a política, uma administração, ela não depende de torcida. Ela depende de competência administrativa. Então, as pessoas estão... E, inclusive, nesse aspecto de quem ocupa a cadeira do poder, tem que ter capacidade de saber lidar com posição e oposição. Sim. Isso é outra coisa, que a pessoa não tem... se o cara critica, eu vou perseguir, eu vou fazer um vídeo. Isso que eu senti muito, por exemplo, no atual presidente, que eu não vou dizer nosso, né? Mas ele tem que entender, até é nosso, porque assim, eu respeito o democrático. Eu, quando vou fazer as críticas, eu digo, eu não quero saber em quem você votou. Eu só fico assustado, por exemplo, com o fanatismo. Sim. A figura, com transformar, por exemplo, o atual presidente num mito, que é um absurdo.
que é um absurdo, entendeu? Assim, o outro lá, e o fulano tal, que já virou até meme, e o PT, e o lulopetismo. Então, assim, em nome de um ataque ao seu inimigo ideológico, você transforma esse sentimento numa coisa ruim, que tem, inclusive, afastado as pessoas, dentro de famílias, de grupos de... Poxa, virou mania agora, tá bloqueando as pessoas, xingando. Mostra o povo compartilhando brigas de família por causa de cor política, o que é ridículo. Eu acho ridículo. Eu acho que o amor... em resumo, para a gente ir mais para o campo da literatura, eu digo, o ódio ele não leva para lugar nenhum. Agora, o amor, o diálogo, acho que não apenas eu não estou falando de amor de uma maneira da coisa melosa, não. O amor é o sentimento fraterno, né? O amor nas suas várias nuances de respeito. O amor, ele requer respeito. Eu acho que outro dia, numa conversa com um radialista, com um jornalista, né, ele perguntou, ao recitar um poema, qual era a fome do país nesse momento. Eu disse que é uma fome de diálogo. Né? A palavra diálogo, ela é muitas vezes utilizada, mas a prática desse diálogo eu acho que é um caminho que parece difícil, por uma palavra que tem sido utilizada bastante, a polarização, como você falou, a gente não sabe se está piorando, mas eu acho que não, eu acho que já está atenuando. Eu acho que o poeta diz que o que é causador de todas as guerras são as paixões. Embora existam as paixões, e nós temos até o direito de tê-las, agora é o que eu disse. Temos que buscar um caminho de diálogo. Se eu tenho que torcer por alguém, você pelo seu time, eu pelo meu, que aí é time de futebol, já é outra coisa, mas no aspecto de política, eu acho que nós temos que acompanhar, cobrar, fiscalizar em todos os âmbitos, federal, estadual, municipal, dentro de casa, tá certo? Todos os lugares que a gente... Líderes de bairro, tudo. Então a gente tem que ter essa visão crítica, que, como eu disse, às vezes estão por falácia achando que criticidade é ruim, comparando com gritaria. Não, gritaria é outra coisa. Justamente. Gritaria, quem apela para esse recurso é porque não tem argumento, justamente para empreender e estabelecer uma relação de diálogo harmoniosa. Qual foi teu primeiro livro? Vamos voltar aqui um pouco. Vamos então falar de poesia. Rapaz, eu acho que eu não sei viver sem... para mim é a mais doce de todas as palavras, e eu não sei explicar muito. Teve esses personagens todos que foram impulsionadores para ela entrar na minha vida. Eu passei a escrever os meus textos autorais, eu acho que ali a partir dos 14 anos, mais ou menos, que é uma idade que acho que é uma virada de chave quase que para todo mundo, 14 anos. E eu já comecei a escrever os meus textos autorais. Quando eu concluí o curso de Letras em Inglês na UEMA, eu publiquei meu curso é Letras em Inglês. Eu publiquei uma revista com trocadilhos envolvendo a língua portuguesa e a língua inglesa. Se te beijei, foi porque quis e tal, mas eu não considero a minha primeira publicação mesmo nesse campo da literatura. A minha estreia, inclusive, com toda uma crítica do crítico literário José Neres, professor José Neres, lá de São Luís, no jornal Estado do Maranhão, veio a partir do livro publicado em 2011 pela editora Café e Lápis, o livro Mulheres de Carvalho. Esse foi realmente o livro que marcou a minha estreia. Depois dele vieram... É nesse aí que tem uma poesia que tu fez... Dedicada à vossa mãe, a senhora, minha professora mãe, Cláudia Mota, quem eu mando um abraço, uma professora maravilhosa, sempre assim, muito acolhedora, me ajudou muito. Tem uma grande participação nessa minha caminhada acadêmica, né? Um abraço para ela. Então, depois desse livro Mulheres de Carvalho, veio um livro de nuance mais romântica, que foi A Rua do Sol e da Lua. O professor Passinho, que você deve conhecer, um personagem muito importante dessa cidade, fundou a Academia Sertaneja de Letras, Educação e Artes do Maranhão, que é a Asleama, e lá ele deu um título que eu nunca acho que eu vou ser merecedor na minha vida, nunca, mas é aquela coisa, com afeto não se brinca, como diz o Salgado Maranhão. Se é algo que o outro lhe atribui, não foi você. Então lá ele me deu um título, como eu disse, eu não me acho merecedor, eu acho muito forte, disse Sol da Sabedoria, né? E a minha companheira, que também faz parte lá, que ele a convidou e ela é membro, ele deu o título de Lua de Brilhos Infinitos. A gente passou a morar junto, e aí dali a rua de chão batido, tal, tudo ia aquela coisa do romantismo bem, né? E aí eu criei esse livro, né, todo de uma nuance romântica, A Rua do Sol e da Lua.
Depois dele veio um livro eu acho que tem mais maturidade poética, que eu me arrisquei bastante, e literatura é correr riscos. Obviamente que talvez hoje eu acho que eu não publicaria aquele livro inteiro daquela forma, mas é importante a gente, num exercício de autocrítica, tá buscando evoluir de um livro para outro, dar um salto. Mas veio um livro que inclusive foi lido na Bahia, os estudantes me escreveram, foi assim uma coisa muito bacana, que foi o livro Dança dos Dísticos. O título em si, ele nem aproxima tanto, porque só um leitor especializado sabe que é um dístico, né, que é um poema em 2 versos, mas os poemas são, e a capa leva até uma certa coisa infantil, né, que tem os peões, porque o peão do menino, que eu não vou dizer menino pobre, mas do menino com imaginação, ele fazia com uma sandália havaiana cortada ali em círculo e um pauzinho no meio, qualquer coisa que fizesse aquele negócio girar. A gente chamava de carrapeta. Então eu até digo num dos poemas, saudade do tempo em que havaianas velhas faziam milagres aos saltos. Oh, bacana. Os verbos bilá e coquilá são os mais bonitos no dicionário da meninada. Quem dera nossos corações fossem 2 bolas de gude de caspita se tocando. Então tem muito isso, recupera muita coisa. Isso aí, quem é principalmente mais forte ali nos anos 80, 90, vai entender muito bem os termos que você essas expressões, utilizou. né, que recupera muito tanto expressões como elementos da nossa geografia. Sim. Vai ter lá a capemba. A capemba era um barco para esse menino do interior que eu fui, né, que é aquela folha que se desprende do mangará da palmeira, e a gente colocava ali numa ladeira palhas para ficar lisa e descia dentro de uma capemba como se fosse um barco. Isso era uma brincadeira de um menino do interior, e isso tudo está transfigurado ali em linguagem literária nesse livro. Depois dele vem assim, o que eu considero o melhor da minha produção. Como eu disse, eu venho buscando dar esse crescimento de uma obra para outra, estudo bastante para isso, busco, não é a questão de falar com pretensão, não pretensão. Obviamente que se tem pretensão, quem faz uma coisa com seriedade, ele tem a pretensão de crescer, de evoluir, porque eu entendo como arte, não diletantismo, como hobby. Então veio o meu livro No Alto da Ladeira de Pedra. Eu acho que é um livro que eu já busco uma coisa mais conceitual, e esse livro tem aquela velha história de que o escritor está sempre escrevendo o mesmo livro. O Homem Tijubina, ele vem daí, desse Alto da Ladeira de Pedra, que está lá a figura do meu avô, que nós já conversamos, que foi quem colocou a literatura na minha vida, e ele era um dono de casa de farinha, ali que fazia, e nesse interiorzão tinha a malícia, e tinha muito dos meninos que perseguiam carambolos, e ela que eu me apaixonei um dia, uma defunta, meu irmão matou, que foi a Tijubina, que é aquela lagarta fêmea, colorida, e ele, meu irmão, ao matar uma tijubina, que segundo ele, para esse nosso conhecimento popular, diz que é boa para impingem, você passar ali aquele couro, segundo ele, disse que era para fazer remédio, mas eu acho que foi mais danação de menino mesmo. E aí, ainda, olha a ousadia do moleque, ele, depois de matar a tijubina, ele abriu o couro dela e esticou como se fosse de uma grande caça que os caçadores fazem, lá guarda aquele couro que bota para secar. E eu, sem muita noção sobre essa questão ali, como eu digo, me apaixonei por uma defunta de vida, de morte, eu fiquei impactado, foi pelo sistema de cores, o azul, o verde, e eu até digo que ali se fundaram arco-íris dentro dos meus olhos, e eu fui crescendo com isso, com essa questão. A Tijubina me marcou desde a infância. É aquele olhar um pouco mais sentimental, né? Aquele olhar um pouco mais atento, que desde criança tu já tinha. É pra mim o porquinho da Índia que o Manuel Bandeira teve. Manuel Bandeira diz que a sua primeira namorada foi o porquinho da Índia. O meu foi a Tijubina. A minha Tijubina foi a minha primeira namorada. Porque namorar é no sentido da contemplação, do admirar, né? E ficar com isso, com esse sentimento dentro, que veio se maturando, até virar um personagem desse livro, né? O Homem Tijubina, que é um poema principal e que foi, inclusive, vertido para o espanhol. Um livro em edição bilíngue, tem uma versão em espanhol do poeta Antônio Torres, que eu acho que um poeta... Traduzir é sempre muito difícil, é um exercício até de recriação, principalmente poesia, de transcriação, poesia. E eu tenho, embora tenha diminuído bastante esse recurso, mas eu tenho também, isso vem da minha família, um certo nível de trocadilismo também dentro da minha linguagem. Então isso fica complicado para uma tradução, esse jogo, o vocabulário que você faz numa língua. Como é que ele vai traduzir o termo bilar? Fica mais difícil, ele tem que achar algo muito peculiar de lá. Então, só um poeta às vezes compreende,
como eu disse, mas mesmo assim acaba sendo um exercício de recriação ou de transcriação, como queira, mas acaba sendo um novo poema até. Então tem essa versão do poema O Homem Tijubina em espanhol, é um poema de 11 cantos, e depois há outras duas nuances, duas seções no livro, uma que ainda segue, que o título do livro é O Homem Tijubina, e outras cipoadas entre as folhagens da malícia, que é essa vegetação bem típica lá do interior dos meus avós, de onde eu venho. E aí essas cipoadas seria do rabo da tijubina, que tem os pitocos. Interessante que os lagartos, que a tijubina é uma lagartixa, os lagartos, quando eles têm esse rabo decepado, cortado, ele tem uma capacidade de recomposição desse rabo. E aí eu digo, alguém até fala do título, o título é longo, aí eu digo sempre que é uma junção dos pitocos dos rabos das tijubinas aí, né? Que até foi essa a ideia. Se vocês conseguirem enxergar, corta para essa minha câmera bem aqui, por favor. Vocês conseguirem enxergar, até a tijubina está entre aqui. Abra foi intencional? Capa e contracapa. Abra capa e contracapa, que aí é o... tem umas rabo tá decepado aí. Ah. A poesia é um campo de sugestão, então tem muita sugestão aí o leitor apressado, às vezes alguém lê e ele não encontra relação. Eu já vi isso em determinado livro, o cara chega, eu não entendi nada aí, não encontrei um leitor apressado. E a poesia, ela não é para esse leitor apressado, é para o leitor, como diria o Quintana, chew me up slowly, né? Mastiga-me devagarinho. Você empresta muitos sentidos pro texto, ele está muito aberto a essa tua subjetividade também. A coisa propriamente dita, desconfia se foi propriamente dita, não há uma coisa extremamente ali objetiva, mastigada para você. Olha, eu vou citar um exemplo, eu sou muito fã do Edgar Allan Poe. Sim. A primeira vez que eu li, eu achei confuso demais. Eu era muito novo, comecei a ver o gente... O que isso aqui quer dizer? Mas tu foi atraído assim pela tua personalidade, pelo gênero, né? Do terror. Pois é, eu sempre fui fã de Stephen King, dentre outros. Aí eu peguei e comecei a ler direitinho, aí que eu fui fazer uma leitura mais atenta, porque realmente ele usa uma linguagem um pouco mais complicada. Sim. Se eu li Senhor dos Anéis, todo mundo que deve ser fã do Senhor dos Anéis, já leu Senhor dos Anéis? Não. É uma leitura difícil, desculpa, eu vou ser julgado pelos nerds de Caxias, desculpa. Mas é uma leitura chata, Senhor dos Anéis. Ele descreve tanto que tem uma hora que fica cansativo. Mas você quer tanto saber o que vai acontecer naquele desenrolar da história, que você acaba apostando e vai até o final. Eu encaro Edgar Allan Poe desse jeito também. Até que eu comecei a pegar gosto pela coisa e comecei a ver algumas adaptações que fizeram para o cinema, para séries, dos contos dele. Cara, eu não tinha a cabeça e conhecimento suficiente para entender. Então, eu acho que a poesia é muito disso. Você tem que estar envolvido no que você está lendo. Você não vai ler por ler, né? E por falar em Poe, o Paulo Leminski que até diz, afinal de contas, somos todos filhos da mesma Poe-tree. Ou seja, ele faz um trocadilho, brincando com o nome do Poe, tree, árvore, né? Como se nós descendêssemos aí do Edgar Allan Poe, né? Que até o Zé Cabaleiro também já fez trocadilho, brincadeira em música também. Já vi. A gente vai já para o intervalo, que o papo tá tão bom que tá passando rápido, mas a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta já.